O caso Berlet. Em Sarandi, o motorista de trator Arthur Berlet afirmou ter sido levado por um disco voador em 14 de maio de 1958. Ele só voltou vários dias depois. Na época, o caso de abdução ficou conhecido no mundo inteiro. O relato de Berlet é muito detalhado. Ele teria sido levado para o planeta Carte, a 65 milhões de quilômetros da Terra, e a viagem teria durado 38 horas. Os acartianos teriam um tipo físico semelhante aos humanos e se comunicavam com ele em alemão. O relato de Berlet foi publicado no livro Da Utopia à Realidade, Viagem Real a um Outro Planeta. Eram 7 horas da noite. O caminho longo e escuro da estrada de terra tornava-se cansativo. Em mais um dia de trabalho cansativo do mês de maio de 1958, Arthur Berlet regressava do interior a caminho de Sarandi, quando se deparou com uma intensa luz no mato à beira da estrada. Curioso, correu para ver e avistou um objeto redondo, com mais ou menos 30 metros de diâmetro. Quando se aproximou, surgiram 2 vultos de dentro do objeto, e uma rajada de luz forte acertou Berlet, fazendo perder os sentidos. Neste momento, Berlet desapareceu da cidade, assim como aconteceu com o famoso caso Travis Walton. Nem a família, nem os amigos de Arthur Berlet souberam dele. O cara sumiu. Foram 8 longos dias sem notícias suas, até que de repente ele apareceu. Estava abatido, assustado e feliz. A partir daí, sua história chocaria muitas pessoas. Um relato muito extenso e cheio de detalhes estava por vir, sobre uma viagem a outro planeta e que deram origens a várias especulações. Berlet disse que foi levado por uma nave e acordou dentro dela, preso a uma espécie de cama. Na nave, pessoas usando uniformes andavam de um lado para o outro. Aparentemente, nem percebiam ele. Ninguém lhe dirigiu a palavra. Um homem se aproximou. Parecia uma pessoa normal, trajando roupas esquisitas, o que levou Berlet a pensar que fossem gringos estrangeiros. O homem o levou, com a ajuda de outros 2, através da nave, passando por salas e câmaras até uma porta de saída. Ele sentia-se estranho. Foi levado através de ruas, sempre com pessoas andando, como se que apressadas, sem o perceber. Não havia nada que lembrasse a Terra, mas ele ainda pensava estar em outro país. E então, Arthur Berlet vai se dando conta que não está na Terra, mas essa confirmação só vem posteriormente, quando descobre que está num planeta chamado Acarte. Segundo os manuscritos, Arthur Berlet estava neste planeta chamado Acarte, que disseram a ele estar a 65 milhões de quilômetros da Terra. Esta distância, porém, foi questionada por cientistas, que afirmam ser impossível existir um planeta tão próximo da órbita terrestre. Berlet conta detalhes sobre a gravidade estranha e sua gradual adaptação. Tive a impressão de que havia perdido metade do meu peso e, ao mesmo tempo, que meus ombros haviam aumentado de volume, escreveu. Berlet foi levado até um cômodo, que mais parecia ser um quarto, onde dali foi levado até uma espécie de reunião, ainda sem receber nenhuma comunicação por palavras ou gestos dos alienígenas. Nessa reunião havia muitos seres, e ele viu que os seres discutiam bastante, olhando para ele de vez em quando. Segundo o livro, pareceu estar rolando algum estresse entre os alienígenas, e começaram a tentar se comunicar com ele. Falaram várias coisas esquisitas, mas Berlet não entendeu nada. Berlet percebeu no momento que os alienígenas estavam tentando falar com ele em diversas línguas, mas não falaram português. Berlet começou a falar tudo o que sabia. Falou palavras em espanhol, francês, italiano e resolveu falar algo em alemão. E foi um choque. Imediatamente, um dos alienígenas mostrou interesse, ou entendimento. Deutsch? Berlet sorriu, mas o alienígena parecia indiferente. O alienígena virou para trás e falou qualquer coisa, que imediatamente dispersou a tal reunião. 2 alienígenas acompanharam Berlet de volta para sua cela. No caminho, Arthur notou que eles não tinham armas, mas levavam coisas parecidas, pequenas lanternas,
presas na cintura. Depois ele foi levado para outra cela, essa bem decorada, igual um quarto, com cama, pia e tudo, e ficou até receber comida estranha e roupas como a dos alienígenas, completamente estranhas, cheias de babados nos braços. Ele achou as roupas horríveis, mas as vestiu, e sentiu-se como um palhaço. Berlé foi levado novamente a outro cômodo, contendo 15 seres sentados numa grande mesa. Em volta dessa mesa, em pé, havia uma pequena multidão. Ali ele foi apresentado a um alienígena que, para sua surpresa, falava alemão. Este alienígena era o único que conseguia se comunicar com ele. Seu nome era Akork Ket. Este alienígena informou Berlé que tinha autorização governamental para lhe servir de guia e apoio no planeta deles. Ao ser perguntado por que foi levado ao planeta deles, Arthur descobre que foi um engano. O comandante do UFO estava em uma missão de furtar plantas da Terra para expandir as pesquisas sobre plantio no planeta deles, quando Berlé apareceu de repente no mato. O comandante pensou se tratar de um agricultor, então o chefe da operação teve a brilhante ideia de levar não apenas as sementes e plantas, mas também um agricultor, que poderia dar informações preciosas. Mas isso não foi bem visto e o comandante acabou punido. Assim, Berlé virou um problema. Ninguém sabia o que deveriam fazer com ele. Um dos alienígenas conta a ele que o maior problema de Akart é a superpopulação, e o maior sonho deles era comer pão. Sim, o nosso pão. Eles têm um planeta que dá na forma de árvore, que produz uma espécie de trigo ruim e de cor escura. Os alienígenas exploradores querem plantar trigo terrestre lá, mas o trigo furtado não vem dando resultados. O planeta é absurdamente populoso, a tal ponto que eles precisaram construir nos lugares mais estranhos, para assim deixar o máximo de espaço para a agricultura, a fim de alimentar todo o planeta. Isso mostra uma visão de futuro malthusiana, em que diz que o crescimento populacional superaria a oferta de alimentos, gerando fome e miséria no mundo todo. Certamente era marcante na década de 50 e pode ter influenciado Arthur Berlé. Berlé descreve uma videoconferência com uma enorme e surreal surpresa de alguém de uma época em que a maior tecnologia era a TV preta e branca. Berlé descreve em detalhes a experiência de ver uma TV que ficava presa à parede, na casa do alienígena. O alienígena então toca um painel e depois de alguns comandos aparece a esposa dele, em tamanho gigante na tela. E para espanto de Berlé, a mulher estava vendo o marido lá de dentro do aparelho. Hoje em dia isso é normal, em projetores ou TV de milhões de polegadas. Durante os 8 dias em que esteve no planeta, Arthur descreve a água como tão leve como um gás e que, aliás, detestou, porque ao tomar banho com ela não tinha a sensação de estar limpo. Ele também fala em detalhes sobre os meios de transporte local. Todos os alienígenas têm uma espécie de veículo, que parece uma Volkswagen Kombi. Mesmo parecendo um carro, essa coisa é tipo um mini UFO, que voa livremente e pode pousar na varanda dos apartamentos, muito bonitos e bem decorados. O alienígena é bem cool, é uma figura de proeminência na sociedade. Berlé sonda o alienígena sobre como ele sabia falar alemão, e ele diz que está pesquisando a Terra há décadas e grava os programas de rádio e TV, e foi gradualmente aprendendo alemão assim. Berlé vai ficando mais e mais ressentido, com medo de nunca mais ver seu planeta Terra de novo. Os alienígenas percebem isso, mas ele continua firme. Após ser levado diante da figura, que é o presidente do planeta, Berlé é autorizado a visitar aquele mundo e aprender sobre eles. Ele também detalha o que parece ser uma espécie de misto de socialismo e presidencialismo, onde a hierarquia de topo é chamada de o Filho do Sol. Praticamente todos trabalham para o governo, e todos têm condições iguais. Religiosamente, cada habitante do planeta tem o mesmo acesso à educação, cultura, saúde e alimento, além de tecnologias. Os animais são poucos descritos ou falados. Um detalhe para um grande bicho peludo parecendo um mastodonte. O planeta é muito frio. Absurdamente frio durante a noite. Ele frisa bastante. Berlé percebeu detalhes do funcionamento de algumas coisas e se intrigou com a abundante energia. O alienígena disse que eles obtinham energia do Sol.
e que havia um metal muito comum no espaço que era usado para isso. Posteriormente, ele descreve uma viagem que fez a bordo daquela Kombi voadora. Ele vai até uma fábrica de equipamentos diversos, tão gigantesca que se perde no horizonte. Lá, ele é levado para ver uma parte de fabricação de armas. O alienígena anfitrião lhe apresenta e descreve em detalhes as armas utilizadas pelos habitantes, como os desintegradores e os neutralizadores solares, capazes de eliminar ameaças e vaporizar quem se aproximar do planeta. O presidente do planeta faz Berlé prometer que, olha que surreal, iria escrever um livro contando tudo o que viu e passou em detalhes, e que ele não entenderia a razão disso a princípio, mas que era parte de uma intenção deles. Berlé concorda. Berlé descreve sua viagem de volta, começando com a saída do planeta, indo até uma estação espacial orbital, de onde ele vê o Sol nascer atrás do planeta. Após a viagem, supostamente linear pelo espaço e que levou muitas horas, o alienígena então sugeriu que Berlé deitasse numa espécie de maca ligada à parede onde ele havia acordado no início de sua aventura. E assim que deitou, uma luz acendeu no teto, bem sobre ele, e Berlé apagou. Ele acordou horas depois, sem entender o que havia acontecido. Talvez não quiseram revelar como realmente era seu processo de viagem em grandes distâncias. Berlé conta que ao longo da sua viagem de retorno, dormiu inúmeras vezes, sendo que na última, começou a achar estranha a insistência para que ele dormisse. Ele afirma que foi obrigado a tomar uma pílula, tal como os outros tripulantes também tomaram, para que dormisse nas zonas de turbulência magnética, no espaço. Quando ele acorda, completamente tonto, vê os alienígenas trabalhando na nave. Estão se aproximando da Terra por um ângulo incomum. Berlé vê no grande painel a Terra como 1 metro de diâmetro. Ele não reconhece seu próprio planeta, pois a nave chega num ângulo estranho que lhe permite ver um monte de ilhas no meio do oceano, mas ele não conhece o lugar e sente vergonha de perguntar ao alienígena sobre seu próprio planeta. Arthur veste suas roupas da Terra. A nave então decola e o deixa no campo, a 5 quilômetros de Sarandi. Arthur foi para casa cambaleando pela estrada e demorou 1 semana para ordenar as ideias confusas e fazer desenhos e anotações sobre a viagem. Após escrever à mão toda a aventura vivida em outro planeta, Arthur Berlé publicou o livro, com prefácio e epílogo de 2 importantes ufólogos. 50 anos depois, a edição de Da Utopia à Realidade, Viagem Real a Outro Planeta, esgotou e hoje só pode ser encontrada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e nas bibliotecas municipais de São Paulo e Curitiba. Bom, é muito difícil, se não impossível, resumir um livro de quase 400 páginas num vídeo só. Ainda mais com a quantidade de detalhes de todos os tipos que vão desde o lazer alienígena até um metrô supersônico e uma perda de peso gravitacional. Em 1972, Arthur foi convidado por ufólogos para dar uma palestra na Alemanha sobre sua experiência extraterrestre. Até hoje, existe muito sensacionalismo e especulações a respeito de aparições de OVNIs, e é verdade. Casos como o de Arthur Berlé são muito agoniantes, não só pelo que ele conta no livro, mas também muito pelo que não conta, mas percebemos nas entrelinhas. Se você gostou ou tem mais algum detalhe a contar, ou outra história que queiram saber e ver aqui no canal, compartilhar sua experiência, fica o convite e deixe nos comentários. E não se esqueça de inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. Um grande abraço e até a próxima história.